Estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. Se está recordado, tínhamos combinado no último programa que iríamos começar com um painel de azulejos da Colónia do Sacramento, porque estávamos exatamente a falar desse local criado, uma colónia portuguesa que fica no atual Uruguai, criada no século XVII, em 1680, e que depois vai integrar o Uruguai em 1828. E o painel que estamos a ver é um painel de azulejos bastante recente, cerca da década de 60, de 1960, feito na fábrica de Santana, mas é extraordinariamente curioso. Repare, representa Santo António Militar. Este painel de azulejos está no exterior de uma casa na Colónia do Sacramento e creio que, não sendo uma peça muito antiga, ela revela qualquer coisa, fala bastante. Esta imagem que nós temos é uma imagem que reproduz o Santo António, padroeiro do Regimento de Lagos, que vemos agora nesta imagem, em que ele ostenta a banda de oficial e tem um bastão de comando. Já agora, aproveito para lhe mostrar também esta imagem de Santo António, que está igualmente no Algarve, agora não em Lagos, mas em Tavira, na igreja de Santo António de Tavira. E vem tudo isto a propósito de falarmos exatamente das relações que Portugal tinha com a Espanha. Estamos no período da Guerra da Restauração, estamos no século XVII, entre 1640 e 1660 as batalhas sucedem-se e Santo António é considerado como o patrono do exército português e vai mesmo ser dado um cargo militar. Portanto, Santo António vai receber um pré, como se fosse um membro do exército português, que vai subindo e vai tendo postos cada vez mais importantes, e é exatamente esse aspecto de patrono das forças militares portuguesas que hoje gostaríamos de referir nesta luta contra a Espanha no século XVII. Mas já agora, na mesma altura, passa-se algo de muito semelhante no Brasil. O Brasil, como sabe, era uma colónia portuguesa que foi cobiçada pelos holandeses durante o domínio filipino e os holandeses vão ocupar algumas zonas, especificamente na zona do Recife, pronto, as zonas mais ricas de açúcar, e vão tentar ocupar o Brasil. Ora, as forças de resistência do exército português no Brasil vão também chamar a si Santo António para que as proteja do inimigo, que ainda por cima era protestante. Ora, Santo António vai ser considerado igualmente membro do exército português no Brasil, vai receber patentes progressivamente por todo o lado. Sei lá, por exemplo, esta imagem que nós neste momento estamos a ver uh, é uma imagem de Salvador, mais propriamente da igreja do convento de São Francisco. E em ocasiões especiais, na estátua de Santo António, vão juntar-se insígnias militares. E, portanto, é extraordinariamente curioso, porque a figura de Santo António, que evidentemente não tinha nada a ver com as forças militares, tinha sido um santo português que viveu fundamentalmente na Itália, no sul da França, mas Santo António vai ser promovido verdadeiramente numa carreira militar. E repare, eu falei de Portugal continental, falei do Brasil, e agora posso-lhe, por exemplo, mostrar esta imagem que nos mostra Santo António, padroeiro do exército português na luta contra os holandeses, mas agora em Angola. É uma imagem de Santo António de Mochima, que tem uma espada na mão e que vai defender os portugueses. Aliás, poderíamos ainda aqui, por exemplo, falar ainda relativamente ao Santo António Militar no Brasil, num célebre sermão
do padre António Vieira, que era um jesuíta que viveu no Brasil uma grande parte da sua vida. E o padre António Vieira, num sermão exemplar, descreve como o Santo António foi capaz de desviar o trajeto das balas holandesas que atacavam Recife e atacavam Salvador. É extraordinário este apropriar de Santo António para proteger o exército português. Agora, o que é curioso é que, se ele começa por ser padroeiro do exército português contra os espanhóis, curiosamente, em Espanha, ele era padroeiro também do exército espanhol. Eu vou-lhe mostrar algumas imagens que, de certo, o vão surpreender. Nós vamos dar um pequenino salto para o século XIX. Eu creio que sabe que no século XIX, nos inícios do século XIX, enfim, em termos da grande política internacional, duas superpotências estão em choque. De um lado, a França de Napoleão, do outro lado, a Inglaterra, e desse choque, Portugal vai sofrer as consequências. Já falámos disso num antigo programa, e um dos aspectos essenciais no Tratado de Fontainebleau é dividir-se Portugal. Se Portugal não aceitar as reivindicações, Portugal vai ser invadido, e para que o exército francês possa atravessar a Espanha para vir atacar Portugal, já no próprio Tratado de Fontainebleau vai-se dividir Portugal em três partes, das quais uma delas seria para a Espanha. Portanto, é um projeto que talvez muitos não conheçam, mas era um projeto que dava uma parte do território nacional à Espanha. O que é curioso é que os portugueses resistiram com o auxílio dos ingleses. Houve três invasões, as invasões francesas, e, como sabe, o exército luso-britânico vai conseguir afastar estas três grandes invasões francesas que tanta destruição deixaram. E esta imagem que lhes estou a mostrar é o Santo António, patrono do regimento de Cascais. É uma imagem muito bonita, que se conserva no Museu do Bussaco. Como lhe disse, se por um lado ele é o protetor dos interesses portugueses face aos espanhóis, ele também é protetor do exército espanhol. Esta imagem que lhe estou a mostrar é uma imagem dos princípios do século XIX. A cidade de Alicante foi atacada pelos, digamos, pelos marroquinos, e quem vai proteger a cidade de Alicante vai ser Santo António. E já agora, sensivelmente na mesma época, os espanhóis, que têm uma grande presença no território de Marrocos, a cidade de Ourão, no norte da África, é igualmente atacada. E aspecto extraordinariamente curioso é que quem vai dirigir, digamos, a defesa da cidade vai ser igualmente o Santo António, como vemos nesta imagem. E já agora, dizer-lhe que ele vai ser promovido também em Espanha a um cargo superior. Ele vai ser considerado como coronel do exército espanhol. E esta imagem que agora lhe estou a mostrar é uma imagem do Museu Antoniano de Algesur, no Algarve, em que, embora seja uma imagem portuguesa, nos mostra um Santo António que se baseia, digamos, na sua imagem de militar espanhol. É extremamente curioso estes aspectos de um lado para o outro. E eu terminaria, já agora, por lhe mostrar, por exemplo, aqui o Santo António a ser o protetor da cidade de Nápoles, na Itália, em 1799. Enfim, o Santo António serviu para tudo, inclusive para afirmarmos a nossa identidade como país soberano face aos interesses espanhóis, mas não nos esqueçamos que tudo isto é corolário de relações muito tensas que irão marcar o século XVII e mesmo uma parte do século XVIII nas tensões com a Espanha. No próximo programa iremos continuar a falar destas relações entre Portugal e a Espanha, mas agora já mais próximo de nós,
digamos, no século XIX, no século XX, porque há muitos paralelismos, como vamos ter a oportunidade de ver. Mas até lá, desejo-lhe a continuação de uma muito boa noite.